Bom dia, meu povo. Como tá o dia de vocês? Espero que bem, hein? O meu tá maravilhosamente bem. Hoje é domingo e eu tô gravando o vídeo agora de manhã. Minha semana foi uma maluquice e eu não consegui parar, mas pensei bastante sobre o tema dessa semana. E eu vou usar uma frase que assim: por que as coisas acontecem com a gente? Propósito de vida. Eu tava conversando com o meu chat GPT. Eu não sei se vocês conversam, mas eu troco ideia bastante com ele. E aí ele me deu essas ideias. E eu vou comentar aqui com vocês. Então, vamos evoluir? Bora lá? Tamo junto. Antes de eu começar, deixa eu falar pra vocês assim: quem não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa um likezinho aí. O likezinho de vocês é muito bom, ajuda o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo. A ideia é levar informação para todo mundo. Põe seu ponto de vista aqui embaixo também, aqui na caixinha de pergunta, ou até nos comentários mesmo. Fica à vontade, tá? A ideia é essa. Comente se você tiver alguma ideia de vídeo, né, de algum tema. Coloca aí, né? Eu tenho o meu amigo Nicolas aí que sempre comenta meus vídeos, né? A dona Zenilde, minha sogra. Beijão. O pessoal da família, todos sempre comentam comigo, né? Alguns têm meu zap, manda pra mim pelo zap, a gente conversa. E eu gostei bastante do tema hoje, eu tava explorando essa ideia. E vamos lá. Eu vou começar a contar uma história pra vocês. E depois eu vou explicar os motivos e aí vocês vão entender. Há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, eu morava numa cidade chamada Guaramirim, lá em Santa Catarina. Eu morava especificamente num bairro chamado Guamiranga. O Guamiranga ele fica na beira da 470 ou 280, eu não lembro de cabeça qual das duas rodovias, mas você tem que sair até na rodovia, descer um trecho até Guaramirim, depois continuar na rodovia e sair em Jaraguá do Sul, aonde eu trabalhava. E eu fazia isso comumente, né? Eu tinha uma Marajó na época, uma Marajó 1.8 álcool, um carro perfeito, nunca me largou na mão, sempre foi um carro que, até o seu último dia, ela foi, como é que fala? Um xodó, vamos colocar assim. Mas, o que acontece? Eu sempre fui um cara regrado com horário, né? Eu sempre procurei manter meus horários. Se eu atraso, não é porque eu tô com preguiça, né? Eu assumi um compromisso, eu procuro fazer. Bom, eu trabalhava com telefonia rural, né? Eu trabalhava com internet de campo e tal. E esse dia específico eu ia sair para uma cidade mais longe, chamada Vitimarsum. Nossa, é longe para arregaçar de Jaraguá. Longe mesmo. E eu ia sair bem cedo. Eu ia passar na casa do outro funcionário que trabalhava comigo, né? Do Maicon. Né, Maicon? Um abraço. Lembrei da nossa história do shampoo. E aí, eu peguei e tinha combinado com ele que eu ia sair por volta de 4h30, 5h da manhã de casa, né? No Guamiranga, porque levava uns 40 minutos até o centro da cidade. Depois 2h30, 3 até lá. E eu peguei o carro e fui embora pra casa, tal, tava tudo combinado. Deitei, dormi e tal, jantei, passei a noite batendo papo com o pessoal em casa e tal. Bom, no outro dia de manhã não tava frio, tava aquele tempo ameno do sul, né? Mas não era aquele frio de rebentar. Eu dei partida, Marajó bateu, pegou, rodou, ficou lá tentando, não pegou. Epa! De novo na partida, nada. Umas 10 partidas, até aquela e arriou a bateria. Nossa, isso me deixou irritado, meu Deus do céu, fiquei doido de raiva. Queria sair metendo o pé no carro. Na época eu era bem ignorante, bem estúpido. Burro, né? Hoje a gente aprende que não adianta bosta nenhuma disso. Desculpa o palavrão. E, cara, eu fiquei frustrado, tentei dar partida. Eu falei, caramba, e como eu não tinha como empurrar, porque era uma chácara que eu morava,
lugar onde ela ficava estacionada bem difícil, não tinha uma reta, era meio que subida, saída. Larguei o carro, fui dentro de casa, peguei o telefone, liguei pro Mike, falei, Mike, tentei dar partida no carro, o carro não pegou, tal, vou tentar dar uma carga na bateria, aí se funcionar eu vou aí e tal. Não, tranquilo, levantei agora, tal, sossegado. E nisso, eu escutei assim, em casa falou assim, pô, você escutou o estouro que deu? Não escutei nada. Eu tô intertido com o carro, passou batido. Aí o pessoal levantou, vamos fazer um café, tal, fizemos um café, tomei um café, tal. Já tinha passado uns 40, 50 minutos. Falei, não é possível que esse carro não pega. Nunca fez isso. Fui lá e dei partida. Aí falei assim, nhon. Falei, ué, pegou? Funcionou? Aí dá um tempo pra ela carregar a bateria, desliguei, bati na partida, ela pegou, desliguei, bati na partida, ela pegou, falei, não é possível. Fui lá dentro, deixei ela funcionando, liguei pro Mike, falei, Mike, o carro funcionou, tô indo aí. Ah, tá bom, tá. Beleza, peguei o carro, despedi do pessoal em casa, falei, daqui a pouco eu tô de volta, umas 2h30, 3 horas da tarde eu devo estar de volta, se não for um pouco mais. Ah, não, tranquilo, catei o carro e saí. Eu saía da minha casa, pegava a rua principal do Guamiranga, né? 1,5 quilômetro mais ou menos. Acho que é isso. 1,5 quilômetro. Peguei a linha reta e fui. Quando chegou na rodovia, aí eu saía, né? Porque era uma subida assim. Eu saía à esquerda numa subida. Saí, estiquei, aí ela dava uma descidona assim, do lado da VEG Química, tá? Se alguém quiser procurar no mapa aí vai achar. Aí desci. Quando desci, eu olhei pro lado assim, tinha uma carreta. Ela tinha saído da pista, caído, ela tava de lado. Era só pote das coisas no meio da rua. Na frente de uma carreta, uma Marajó. Moída. Estourada. Não tinha mais nada na Marajó. Aí eu parei, olhei o motorista da carreta, tava bem. Olhei o motorista da Marajó, ele tava bem. Mas se tivesse um passageiro, ou se tivesse alguém no banco de trás, tinha acabado com o carro. Pasmo. Perguntei se o motorista precisava de ajuda, aquela coisa que a gente presta. O motorista falou, não precisa de nada. Falei, meu, essa carga espalhada. Falei, essa carga aí, meu amigo, se quiser pegar o que você quiser pegar, pode pegar, porque isso aí já vai dar como perdido. Eu abri a traseira do meu carro, botei umas 10 caixas de Bozano, daquele creme de barbear, gel pra cabelo, shampoo, esmalte. Nossa, enchi o carro. E fui embora felizão, porque eu tinha pego um monte de coisa. Aí deixei lá na empresa guardado, né? Tinha um armário lá, deixei tudo lá estocadinho. Peguei o Mike, fui pra Vítima Arsum, fiz o meu serviço, voltei, peguei as coisas, levei pra casa, dei uma caixa pro Mike, presente e tal. E passou. Aí esses tempos atrás eu tava conversando com meus mentores, né? Eu já falei pra vocês, tô sempre acompanhado dos meus mentores. E aí um deles falou pra mim, só lembra aquele dia que o carro não pegou, assim? Eu falei, lembro. Então, a gente não deixou o carro pegar. Mas por quê? Porque ia ser a sua hora. Era nessa hora que você ia partir do mundo que você tá. Mas como você não concluiu as coisas que você fez, ou que tem que fazer ainda, toda a parte espiritual achou por melhor poupar você e deixar por mais um tempo para ver se você consegue concluir. Então as experiências que a gente tem no dia a dia, as boas e as ruins, a gente deve agradecer. Eu não sabia disso na época, era tosco e ignorante, né? Hoje eu tenho mais consciência. Até eu brinco bastante, né? 2 ditados que eu gosto de usar. Sozinho você não é nada, nem corno, tá? E até um pé na bunda é bom porque te joga pra frente. Então, se você parar pra pensar, você deve agradecer por tudo que acontece.
Pelas coisas boas, ótimo. Pelas coisas ruins também, porque elas são aprendizado. Demorei muito para entender, e talvez não faça sentido agora para você, mas vai fazer um dia, tá? Assim como uma vez eu queria fazer uma viagem e tentei de tudo. Cara, briguei com o passado, briguei com o tempo. Nossa, foi um rolo. E eu consegui fazer essa viagem 20 e poucos dias depois, 30 dias depois. E eu descobri que se eu tivesse ido naquele dia, lá no local onde a gente estava, teve um problema lá com um raio de uma gripe lá, que deixou todo mundo doente, ruim. Eu não lembro se foi gripe ou se eles comeram alguma coisa no lugar, eu não lembro. Sei que todo mundo que foi pra lá naquela época passou mal pra caramba. E hoje, realmente estou com 48 anos, né? Eu tenho noção disso. Eu tenho uma noção muito clara, né? Sobre essas coisas que acontecem na minha vida em volta, profissional, pessoal. E aí eu descobri que nada é por acaso, né? E que as experiências de vidas que a gente tem, as experiências vividas, né? Não é de vidas, de vida, elas são para moldar quem a gente é, nosso caráter. E a gente não pode controlar nada à nossa volta, nada à nossa volta. Mas então a gente não tem controle de nada? Tem sim. A gente tem controle da nossa reação, de como a gente reage para certas coisas, como a gente reage com as coisas que acontecem com a gente. Será que nós, como seres, né? Olha, eu tenho 48 anos, somos maturos o suficiente para decidir alguma coisa, né? Eu vou fazer um adendo aqui, né, no vídeo, entrar com outro assunto que uma outra hora eu vou explanar mais ele. Mas assim, nós temos muito aprendizado pela frente. Vou falar um pouco sobre mediunidade. Lá na época de Cristo, lá para trás, existia incorporação, existia mediunidade como existe hoje. A diferença é que lá, os seres que davam passividade ou passagem por incorporação, eles não tinham ciência do que estava acontecendo. Então a coisa parecia uma obsessão, tá? Caramba, fugiu o nome. O cara dava passividade na marra, tá? O cara era obsidiado, perdia o controle e quase que tinha que fazer um exorcismo pro cara sair. Depois foi passando os anos. Aí começou a aparecer as bruxas, né? Principalmente na época medieval. Elas conseguiam enxergar o outro lado, conseguiam ver o outro lado. Os homens, né? Os bruxos, os magos, tinham esses dons. Alguns criaram até os oráculos. E eles conseguiam se concentrar, mas quando o espírito tomava ele, era uma coisa que o cara perdia o controle. O cara não tinha controle nenhum sobre o que estava acontecendo com ele. Não tinha consciência. Passou mais anos, 1800 e pouquinho. O ser humano começou a ter controle do que acontecia com ele ou não, né? Dos bypass que acontecia com ele. E hoje a gente vê que as incorporações acontecem
E o ser humano passa a ter um pouco mais de consciência, ele pelo menos percebe o que está acontecendo com ele. Dificilmente a gente tem os médios inconscientes hoje, né? Eles são raros. A maior parte são semiconscientes e conscientes. Outros nem incorporam, só falam, né? Igual eu converso com o pessoal. Eu acredito que a humanidade vai seguir nesse rumo, né? Nós vamos ter o controle das coisas que acontecem com as experiências que a gente vai passando. As experiências nos definem? Definem. As experiências nos moldaram? Moldaram. Eu até estava brincando com meus filhos esses dias, eu falei, graças a Deus, na minha época de criança, não tinha esse negócio chamado internet. Senão tava morto. Porque eu fazia muita bagunça, né? Andava pra tudo quanto é canto. Ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa em casa, a gente viu um filme lá que a pessoa andou o equivalente a 2 horas de carro para voltar para casa. É um filme, uma série, tem na Paramount, chama Madison. Ela é ótima, muito boa. Ela é uma série parada, né, assim, mais intrusiva. Mas ela fala sobre um casal, né, que viveu muitos anos junto. O cara sofre um acidente, ele morre. E ela vai para Montana, que é um lugar que ela abomina, porque ela é de Nova York, né? Então ela é bicho da cidade e tal. E ela vai lá no campo, lá no interior, lá onde o marido dela ia se refugiar de vez em quando, pescar e tal. E aí ela conhece um marido que ela não tinha, que ela não sabia, né? Ele já tinha morrido. Aí ela começa a ler o diário dele e tal. Cara, o filme é fenomenal. E aí tem uma parte na série que a menina, uma das filhas, quebra o pau com a mãe larga ela no meio da estrada porque ela pede, e ela tem que voltar 2 horas caminhando, né? E nós tava falando negócio de caminhar. E eu falei pra minha esposa, olha, eu já caminhei tanto de Jacareí pra São Paulo, pra São José, já fui a Santa Branca a pé, voltei a Santa Branca aqui do lado, dá umas 3, 4 horas de caminhada. De bicicleta já fui várias vezes a Caraguá, no Berro d'Água aqui no Campo Grande, em Jacareí. Fui até Monteiro Lobato. Enfim, já caminhei bastante. Hoje eu ando só de carro, né? Acho que é por isso que eu tô gordinho. Mas é uma evolução. Quando eu andava, eu prestava atenção nas coisas que aconteciam em volta, né? Eu olhava as coisas que estavam em volta. Hoje a gente está tão desligado que a gente nem agradece, né? Você levanta de manhã, tá um céu bonito, aberto, solzão, você, obrigado. Aí tá chuvoso, você, tá chuvoso, caramba, não, cara, agradece. Olha que chuva abençoada, tá molhando a terra, tá limpando o ar, tá me deixando mais respirável. Vou me molhar para trabalhar, maravilha, parte do jogo, não vou reclamar não, entendeu? As experiências que a gente vive, às vezes são para definir as coisas que a gente não tá dando importância. Quantas vezes você foi de carro para a empresa trabalhar ou foi para casa dos seus familiares de carro, entrou, sentou, pegou o celular, né? Quando você não está dirigindo, chegou lá, desceu, nem de bola. Mas quantas vezes você se agradeceu ou agradeceu às pessoas por ter um veículo para poder te levar até lá, tá? Aquelas coisas que acontecem com a gente que a gente não dá importância. Quantas vezes você agradeceu por ter arroz e feijão no prato? Ou às vezes só arroz, né? Manjo, mas você vai agradecer só por ter arroz no prato? Vou, claro, tem que agradecer. De vez em quando eu não faço não, viu gente? Por isso que eu sou santo não, que eu também tenho falha igual todo mundo. Às vezes até pior. Mas a gente tem que agradecer, porque pelo menos tem um arroz. E se não tivesse nada? Se você estivesse com fome, com o estômago doendo, tá? Quem passou fome aí, eu já passei. Sabe o que eu tô falando? Né? Burrice, teimosia minha, mas eu já passei fome. Doeu o estômago, que dói, cara. Dói pra caramba. Você fala, meu Deus, vou morrer. Mas e aí? Frio. Já dormiu fora de casa uma noite? Na rua? Sem cobertor, sem o quentinho, sem a parede, sem a cama, só com a roupa do corpo. Eu já fiz. Eu dormi com a bermuda e camiseta num descampadão velho. Passei frio, viu? Puta, dói pra caramba. Fico com dó das pessoas que moram na rua.
Umas eu sei que é por opção, outras é porque não teve opção, teve que ir para lá. Então eu faço a seguinte pergunta: você já agradeceu pelas coisas que você tem? Pelas experiências que você vive? Quando eu passei fome, eu agradeço, porque eu sei quanto difícil é a pessoa passar fome. Quando eu não tive grana na mão, e olha que eu não tenho, tá? Mexe, eu tô sem grana. Hoje mesmo, se eu abrir minha carteira, ela vai fazer igual os desenhos de pica-pau. Buh! Mas é aquela história, cara. Você tem que agradecer, porque você vai dar valor ao que você tem quando você tem. A espiritualidade está ao nosso lado o tempo todo. Ela está mostrando, ela está gritando na nossa cara. E nós não queremos escutar. Quando você vai na missa que o padre está falando, e olha, sermão de padre é difícil de aguentar, viu? Coitado do padre. Porque você segue o ritual da missa igualzinho. Se você for aqui em São José, a missa é a mesma, Jacareí é a mesma, São Paulo é a mesma, qualquer lugar que você for, a missa vai ser a mesma. O que muda lá é o que o padre está falando. Mas se você prestar atenção, boa parte daquilo você vai absorver para você. Se você vai numa igreja evangélica, o culto, como dizia um amigo meu, curto, que é comprido, o pastor vai fazer homilia lá na frente, ele vai falar lá. Presta atenção, absorve aquilo para você. Tudo é experiência, tudo é aprendizado. Tá bom? Gente, eu delonguei demais nesse vídeo. Deus do céu. 22 minutos de vídeo. Tá doido? Bom, então vamos resumir tudo isso aí. Procure aprender com as suas experiências. Procure agradecer pelas suas experiências. Tá? Tenta enxergar o lado bom, os aprendizados da sua vida, né? As coisas que você traz para você. Olha, porque algumas coisas não aconteceram sem influência dos outros. Aí você vai notar que tem a espiritualidade à tua volta. Deixa cair essa cortina, né? Existe uma cortina que separa o material do extrafísico. Deixa ela cair. Não puxa ela de novo, não. Deixa ela cair. Ela vai sumindo, ela vai ficando transparente. Daqui a pouco você está enxergando o outro lado. Tá? Eu já falei em outros vídeos. Todos somos médiuns. Nós todos somos médiuns, tá? Indiferente de quem você é, aonde você é, religião sua, tá? Todos somos médiuns. O grau da mediunidade depende de como você exercita. Olha só. Você vai fazer uma academia e entra lá, tá gordão que nem eu assim. Olha, tá esbelto. Você vai ralar pra caramba. Mas você chega num shape definido. Você chega num shapeão lá, é só se dedicar. Mas é dedicação. Vai ter que cortar algumas comidas, vai ter que se exercitar mais tempo, vai ter que tomar uns remédios pra dor, vai ter que exercitar lá, fazer exercício cardio, né? Perna é terrível de fazer. Braço, meu Deus. É isso, vida é isso. Dedicação, qualquer coisa. Quer ser um bom motorista? Vai ter que dedicar horas e horas e horas e horas de trabalho, aprendizado para ser um bom motorista. Vai ser um bom mecânico, um bom marceneiro, um bom pedreiro, um bom guarda de trânsito, um bom policial. Dedicação, tempo. As coisas ruins vão acontecer? Vão. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem andar com a moto barulhenta o tempo todo. Eu ia ficar louco. Não tem nada contra, mãe. Eu ia ficar louco. Mas é essa história. Né? Eu digo assim, eu tenho 6 filhos, cada um tem sua peculiaridade, né? Eu tenho um que trabalha comigo, o Felipe. Ele é um cara genial, ele entende de programação pra caramba. Tem hora que ele fala umas coisas que eu dou uma travada, aí eu vou lá pesquisar, falo, porra, ele tá no rumo, tá certo. Mas ele tem a genialidade dele, ele tem as peculiaridades dele, e a gente aprende a respeitar. De vez em quando a gente bate de frente. Cara, não dormi nada essa noite, desculpa. A gente tem as nossas peculiaridades, nossas brigas, mas assim, a gente se entende.
né? Eu respeito ele muito como profissional. Mas, de vez em quando, eu tenho que bater o pé com ele, porque além de pai, eu ainda sou patrão, né? Eu tenho meus outros filhos, né? Cada uma tem uma genialidade, né? Minhas meninas. Mas amo todos eles igualzinho. Fala, eu tenho esse ou aquele preferencial. Mentira, cara, eu gosto deles igualzinho. Tá? Eu tenho um jeito de tratar um outro diferente. Isso eu tenho, não tem como. Não dá pra me tratar os moleques como um menino, e nem as meninas como moleque. E aí tem os dois novinhos, que é um sem vergonha, né? O Lourenço, ele gosta de fazer bagunça, gosta de atazanar o irmão mais novo. Nossa, mas como ele é azucrino. Tudo que o irmão mais novo vai fazer, ele quer ser melhor. E aí tem o mais novinho que, além de ser o catatal da turma, todo mundo paparicar e tudo mais, ainda tem o autismo. Aí fala assim, nossa, mas que diversidade. É. Mas é isso que define quem eu sou. São os aprendizados que eu tenho. Ontem à noite os dois fizeram um monte de bagunça. Eu queria forcar os dois. Eu vou pintar o pescoço vocês, igual o Homer faz com o Bart. Daqui a pouco, papai, faz um chá pra mim. Aí eu fui lá, fiz um chá. Papai, obrigado, adorei o chá. Pô, desarma o velho, caralho. Não tem como, faz parte do jogo. Tá bom? Gente, eu vou parar por aqui porque tem muito pano pra mala. Domingo que vem eu quero ver se eu gravo um vídeo sobre a Páscoa, né? Vamos ver se dá certo. E botar alguns pontos de vista, né? Sobre esse feriado religioso que influencia o mundo todo, né? Pelo menos a parte de cá, né? Do globo, né? A parte ocidental, ela é bem influenciada. Europa e tal, enfim. Tá bom? Um beijo no coração. Até domingo que vem. E não esqueça, tá? Dá um likezinho aqui. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E deixa um comentário aqui. Isso é ótimo pro canal. Canal crescendo. A gente traz mais informação, mais coisa aqui. Tá bom? Quem quiser, pode comentar aqui embaixo. E eu tô por aqui. Espero que meus conselhos de maluco, né? Coisa de bicho doido, tenha ajudado ou aberto sua mente para olhar as coisas que acontecem à nossa volta de maneira mais Bob Esponja. Olha, tá vendo como tudo é aprendizado? Meu filho adora, Menorzinho adora Bob, os dois, né? Adoro Bob Esponja. E uma vez eu assisti um episódio em que eu acho que é o Plâncton entra na mente do Bob Esponja e tudo é colorido, tudo é feliz. Então vamos tentar ser assim. Por mais problema que esteja, olhe o problema e agradeça por ele, porque você está aprendendo com ele. E vamos ser mais Bob Esponja. E menos Lula Molusco. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Até domingo que vem. Que Papai do Céu abençoe vocês toda semana, todo mês, até o final do ano, pro resto da vida de vocês. Eu sempre ponho vocês nas minhas orações. Peço para que todas as pessoas que me seguem aí, que peguem esses conselhos, né? Aproveita a parte boa para eles, né? Porque tem muita baboseira que eu falo aqui, é complicado. Mas que isso ajude vocês no seu dia a dia, tá bom? Gente, um ótimo final de semana e até domingo que vem. Vamos evoluir? Bora lá? Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal.